Mudanças de fase. Sétimo ano, página 307 a 316. Iremos estudar agora as mudanças físicas que uma substância pode apresentar quando cede ou recebe calor. Basicamente, a matéria pode aparecer na natureza em 3 estados fundamentais, chamados de sólido, líquido e o gasoso. O estado sólido é caracterizado por grande força de coesão entre as moléculas. Dessa forma, possui volume bem definido. As moléculas estão bem presas umas às outras e não se movem muito. Elas ficam vibrando, mas sem se afastarem muito uma das outras. Os átomos não sofrem translação, apenas possuem movimento de vibração térmica. Geralmente se apresentam na forma de cristais. A mesma substância pode se apresentar em estruturas cristalinas diferentes. No estado líquido, teremos volume definido, mas uma forma variável, que dependerá do recipiente no qual o líquido esteja contido. Isso acontece em virtude de forças de coesão entre as moléculas serem menos intensas. As moléculas estão mais livres e, por isso, se movimentam com maior facilidade do que no estado sólido. Normalmente, no estado sólido, é uma característica dos metais em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que em temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Uma boa forma de encontrar mercúrio líquido no dia a dia é observando os termômetros antigos, nos quais eles possuem mercúrio no seu interior, que se dilata ou contrai devido à variação da temperatura. Os metais, para entrarem no estado líquido, precisam de altas temperaturas. No estado líquido, é mais fácil modificar a forma. No estado gasoso, as forças de coesão praticamente não existem. Dessa forma, o estado gasoso não tem volume e nem forma definida. A substância ocupa todo o espaço definido. As moléculas estão muito expandidas e muitas vezes não podemos percebê-las visualmente. Frequentemente, há colisões entre as próprias moléculas que se chocam também com a parede do recipiente que as contém. É como se fossem insetos presos em uma caixa e voando em diferentes direções. Quando a água é transformada em gelo, o líquido for colocado em uma panela para ferver, esse líquido passará de líquido para gasoso. Tudo isso acontece com o tempo e através de variações de temperatura. Essas transformações de estados fazem parte da chamada mudança de fase. Cada mudança de fase possui um nome específico. Aqueles que recebem calor são chamados de endotérmicos, enquanto aqueles que perdem calor são os exotérmicos. Embaixo, nessa ilustração, nós vemos alguns tipos de mudanças. A fusão, vaporização. Nós vamos falar cada fase dos estados separadamente, para entendermos um pouco sobre cada característica, Fusão é a passagem provocada pela mudança do aquecimento. Ela será sempre saída do estado sólido para o líquido. Isso acontece com a elevação da temperatura de um sólido para atingir seu ponto de fusão, que é o início da mudança da fase. No caso da água, o ponto de fusão é o de 0 graus Celsius. Assim, o bloco de gelo, nesse momento, mantém a temperatura constante de 0 graus Celsius, até que todo o gelo tenha derretido, para só depois sua temperatura começar a se elevar para 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, etc. O ponto de fusão pode variar de cada substância. Segue aí, nessa ilustração, uma lista com pontos de fusão. Água, 0 grau, álcool, menos 114, alumínio, 659, cloreto de sódio, 800, cobre, 1083, chumbo, 327 e enxofre, 119. Vaporização ou ebulição. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela sempre será provocada pelo aquecimento. Se for realizada lentamente, chama-se evaporação. Se for realizada com aquecimento rápido, será chamada de ebulição. Isso acontece com a elevação da temperatura de um líquido até atingir seu ponto de vaporização, que é o início da mudança de fase.
No caso da água, o ponto de vaporização é de 100 graus Celsius. Ao iniciar a passagem do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura permanece inalterada, até que todo o líquido tenha evaporado, para que somente depois sua temperatura volte a subir. A condensação ou liquefação é a passagem provocada pela mudança do estado pelo resfriamento. Ela será sempre a saída do estado gasoso para o líquido. Isso acontece com a redução da temperatura de um vapor ou um gás até atingir seu ponto de condensação, que é o início de mudança de fase. O caso da água, o ponto de condensação é de 100 graus Celsius. Nesse momento, mantém constante a temperatura de 100 graus Celsius, até que todo o vapor ou gás seja convertido em líquido, para que só depois a sua temperatura comece a reduzir. Um bom exemplo da condensação na natureza está no fenômeno chamado de orvalho. Quando está muito frio, logo pela manhã, vemos que muitas folhas, flores, carros e outros objetos livres ficam cobertos de gotículas de água, sem que tenha chovido. Solidificação é a passagem provocada pela mudança do estado pelo resfriamento. Ela será sempre a saída do estado líquido para o sólido. Isso acontece com a redução da temperatura de um líquido até atingir seu ponto de solidificação, que é o início da mudança de fase. No caso da água, o ponto de solidificação é de 0 graus Celsius. E sublimação é a mudança da fase onde ocorre uma passagem direta do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Isso acontece sem o aparecimento de uma fase líquida intermediária. Um bom exemplo dessa mudança é o gelo seco. A temperatura onde ocorrem as mudanças de fase depende da pressão exercida na substância. Para muitas das substâncias existe o que ocorre a regra. Quanto mais alta a pressão, mais elevada se torna a temperatura da mudança de fase.